Diga comigo, os demônios me resistem, mas eu insisto em permanecer de pé. Os demônios me resistem, mas eu insisto em permanecer de pé. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Aleluia. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Meu irmão, esteja aí orando em espírito. Louvado seja Deus. Continue orando em espírito. Porque quando Deus me deu essa revelação, eu entendi. Louvado seja o Senhor. E eu creio que Deus quer ativar algo em nós nessa noite. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Quem abriu, diga: eu já estou na sintonia. Eu vou ler. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Eu vou ler mais uma vez. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Feche os seus olhos. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, nós temos a plena certeza que Tu estás aqui. Nós temos a plena certeza que o espírito de profecia flui neste lugar. Já fluiu em cada canção, em cada oportunidade. E eu creio que Tu vai ministrar ao nosso coração. Ontem, Tu liberou para todos nós uma porção. E eu acredito, Abba, que hoje Tu tens uma porção também para nós. Senhor, encapsula as crianças, encapsula homens e mulheres, encapsula os juniores, encapsula quem está lá fora trabalhando. Senhor, nos blinda, aleluia, da cabeça até a planta dos pés, para que não recebamos nenhum ataque na mente, mas que simplesmente sejamos ministrados, adestrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Aleluia. A temática é: os demônios te resistem e você insiste em permanecer de pé. Esse texto é muito conhecido, mas o Senhor me fez atentar para alguns detalhes que às vezes a gente não atenta, e o Senhor quer nos ensinar algumas coisas. Quando você lê o primeiro versículo e o segundo versículo do capítulo 10, o que você descobre? Que Deus dá uma revelação a Daniel. E nessa revelação que Deus dá a Daniel, Deus mostra para Daniel uma batalha. Deus mostra para Daniel uma guerra. E ele fica pensando e buscando entender o que aquela guerra representava e o que era aquela guerra. E diz a Bíblia que ele vai orar. E quando ele ora, o Espírito de Deus, através de um anjo, se revela, traz calmaria para o coração de Daniel. E esse varão diz para Daniel: Daniel, tem uma guerra para chegar, mas essa guerra não é para agora. Essa guerra é para um tempo futuro. E quando esse anjo falou isso para Daniel, Daniel ele ficou todo trêmulo, porque Daniel viu o anjo.
Mas quem estava com Daniel não viu. Mas o barato dessa palavra é que Daniel viu o anjo falou com Daniel. Quem estava com Daniel não viu nada, mas a presença daquele anjo era tão poderosa, aleluia, Wellington, que as pessoas, mesmo sem saber quem falava com Daniel, elas foram tomadas por um assombro, elas foram tomadas por um espanto. Eu não sei se elas começaram a se arrepiar da cabeça à planta dos pés. Eu não sei se as árvores começaram a ventar e a se movimentar sem aparição de vento, sem eles perceberem o vento. Eu só sei que todos ficaram espantados e todos começaram a se distanciar de Daniel. Todos começaram a se distanciar. Mas pastor, eles estavam se distanciando do quê? Se eles não estavam vendo nada. Eles estavam se distanciando do quê? Se eles não estavam vendo nada. Mas a presença era tão forte, a presença era tão poderosa, que aqueles homens que estavam com Daniel não conseguiram resistir àquela presença. E aquela presença era a presença do Deus Todo-Poderoso. E diz a Bíblia que Daniel começa a desfalecer, ele começa a desmaiar, e ele começa a dizer para o Senhor: Senhor, eu não resisto à tua presença, eu estou sucumbindo, eu estou desmaiando, eu vou cair. E diz a Bíblia que o anjo toca em seus lábios, e esse anjo fortalece Daniel, e Daniel consegue ficar de pé e ouvir o que o anjo tinha a dizer para ele. E uma das coisas que o anjo disse para Daniel está aqui no versículo 11. Meu irmão, permaneça com a sua Bíblia aberta. Oh, Espírito Santo, aleluia. A partir do versículo 7, porque é uma mensagem temática, mas com um tom de exposição. E só eu, versículo 7, e só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar, oh glória, esta grande visão. E não ficou força em mim, transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Ou seja, a afeição, aleluia, de Daniel começou a experimentar de um esmurecimento. Já viu quando a pessoa vai começando a desmaiar, que ela vai ficando pálida? Aleluia. Daniel foi ficando pálido, aleluia. Não tive força alguma, contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos. Ou seja, ele estava desmaiando, desmaiou. Narabarás. Oh, aleluia! E o anjo toca nele. E ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos. Ou seja, ele começou a se reerguer, e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado. Diga comigo: Daniel, homem muito amado. E o interessante que diante dessa revelação surge um desvendar diante de Daniel. Porque Daniel falou: olha, louvado seja Deus. Ou melhor, o anjo falou para Daniel: tem essa guerra. E diz a Bíblia que o Espírito
pulsa no coração de Daniel o seguinte: se tem uma guerra, se Deus disse que eu sou muito amado, eu preciso me posicionar diante dessa guerra. Mas para eu me posicionar diante de uma guerra, aleluia, o pregador de ontem falou, para você guerrear, você precisa saber que tipo de guerra é essa, e você precisa saber que tipo de ferramenta você vai usar. E diante dessa batalha, o Senhor trouxe discernimento para a vida de Daniel. E o discernimento foi: diante dessa batalha que virá daqui a um determinado tempo, Daniel, você vai ter que orar e jejuar por 21 dias. De repente você está aí, pastor, legal. Ele teve que orar e jejuar por 21 dias. Como foi o jejum de Daniel? A gente ainda está na introdução. Versículo 3. Alimento desejável não comi. O que é alimento desejável? Ou seja, ele tirou do cardápio dele tudo aquilo que ele gostava muito. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: o que você mais gosta de comer? Aleluia! Alimento desejável não comi. Ou seja, aquela comida que ele gostava, louvado seja Deus. Não, eu adoro esse milkshake. Então essa era, aleluia, a delícia desejável. Ele abriu mão. Não, eu adoro, bendito seja Deus, salpicão. Eu vou abrir mão disso. Pega a visão, hein? Alimento desejável não comi. Nem carne, nem vinho entregaram na minha boca. Então ele deixou de comer o que ele mais gostava, e ele tirou da dieta, da comida, ou melhor, das refeições diárias, ele tirou a carne. E além de tirar a carne, ele tirou o vinho. Bendito seja Deus. Aí diz: nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. O que significa não me ungir com unguento? Ou seja, ele não colocou durante 21 dias roupas bonitas. Ele não se perfumou. Louvado seja Deus. Ele ficou fedendo? Não. O que significa? Que se tinha shopping naquela época, Daniel fez uma dieta de shopping. Se tinha naquela época muito convite para ir para a festa, ele deixou de ir para a festa. Se ele tinha que se apresentar, ele ganhou de presente de aniversário perfumes da Natura, Boticário, sei lá qual a doideira, o creme Y. Ele se absteve de tudo isso. E ele ficou somente, meu irmão, naquele banho de água e sabonete. Diga para a pessoa que está do teu lado: isso é propósito. Daniel, pega a visão, Ebenezer. Daniel se viu diante de uma batalha. Pega a visão, Anatote no geral. Aleluia. Daniel se viu diante de uma batalha. O Senhor se revelou diante dele. E quando o Senhor se revelou diante dele, o Senhor trouxe para ele uma visão. Você quer desvendar essa guerra para saber como vencer essa batalha? Entra em propósito de 21 dias de jejum e oração, e eu vou te mostrar. Às vezes nós queremos fazer guerra orando somente. Nós queremos fazer guerra cantando somente. Nós queremos fazer guerra muito mal evangelizando ou fazendo atos proféticos esporadicamente. Aleluia. Aí fora, meu irmão, guerra é guerra. A gente acha muito bonito dizer, né? Estamos em guerra. Meu irmão, você está brincando de guerrear? Ou você está realmente numa guerra? Porque, meu irmão, Daniel não estava brincando de guerrear, não. Ele estava numa guerra mesmo.
Não vou comer comida que eu gosto, vou parar de comer carne, vou parar de beber vinho, fala, aleluia, de bebidas fortes, né? Vou parar, aleluia, de me ungir com unguento, aromatizar todo o meu corpo. O que significa? Que Daniel estava andando com sacos de cinza. Ele estava andando com sacos de cinza. Era um nível de renúncia, meu irmão, porque Daniel queria saber como guerrear, e Daniel queria saber que tipo de guerra era essa, meu irmão. Quando Deus me deu uma revelação dessa palavra, eu entendi porque que eu estava tendo dificuldade para captar a revelação, porque quando Deus quer te mergulhar em um nível de profundidade maior, os demônios te levantam para te resistir, para você não furar aquele bloqueio, para você não furar aquele bloqueio e não capturar o que o céu quer nos revelar. Por isso a temática: os demônios te resistem e você insiste. Porque, meu irmão, esse demônio vai cair. Diz a Bíblia que Daniel jejuou. Foi tão eficiente o jejum de Daniel, meu irmão, que Deus imediatamente envia a resposta. Mas a guerra de Daniel era uma guerra de ataques de demônios contra o seu corpo, para derrubar Daniel e matar Daniel. Lembra que Daniel caiu na cova? Lembra que Daniel foi rejeitado pelos príncipes? Sabe qual é o nosso maior problema hoje em dia? A gente está relativizando as nossas guerras. A gente está relativizando os nossos problemas. Não, isso aqui é da alma. Não, isso aqui é porque ele é chato mesmo. Isso aqui é porque ela é perturbada mesmo. Ah, isso aqui porque ovelha, é tudo ovelha. E tem ovelha aqui, só o sangue do cordeiro. E a gente começa a relativizar, Wellington, certas situações. E quando a gente relativiza, a gente relaxa, Renata. E quando a gente relaxa, o diabo se levanta e nos aprisiona. Porque a gente está achando que é coisa da carne e é demônio. A gente está achando que é coisa da vida, porque faz parte, mas é um cerco espiritual. Mas hoje o Senhor vai nos adestrar num nível maior para guerrear. De repente esse problema que você está vivenciando não é um problema porque ele é brabo, porque ela é braba, porque ele é difícil, porque ela é difícil. De repente tem capeta. Porque diz a Bíblia que o Senhor envia um anjo. Preste atenção nos detalhes. Eu vou atentar para os detalhes. O Senhor, quando Daniel entrou nessa intimidade, o Senhor deu ordem a um anjo, Josué, para chegar até Daniel e entregar a Daniel o desvendar. Ó, a guerra é essa, você precisa guerrear dessa maneira para essas resistências caírem e o povo romper. Diz a Bíblia que o anjo desceu, preste atenção, o anjo desceu para liberar a resposta para Daniel. E diz a Bíblia que um principado, diga comigo, um forte demônio. Um principado que é um forte demônio, embarreirou o anjo. Que isso, pastor? Isso é possível? Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga: isso é possível. Isso é possível. O anjo veio liberar a resposta para Daniel. E um grande principado que opera nos ares, esse principado disse para esse anjo: daqui tu não passa, como na Aragábia. Daqui tu não passa. Daqui tu não passa. Você já parou para prestar atenção nas nossas inúmeras orações? Será que o anjo desceu e um grande príncipe não disse para o varão: daqui tu não passa? E de repente você está aí: mas Deus não está me ouvindo. Mas Deus não está me ouvindo. Mas Deus não está me ouvindo. E o diabo, que é um principado, está lá: daqui você não passa. Ué, pastor,
diabo é mais poderoso que o Senhor. Não, mas Deus é aquele que nos chamou para a guerra. E Deus muitas das vezes permite a grande batalha para que a nossa preparação se intensifique, porque das duas a uma, irmão. Se o nível de batalha aumenta e você não se prepara no mesmo nível que a batalha se levanta, sabe o que acontece? Você tomba e fica pelo meio do caminho. Aí a gente fica, Beltrano se perdeu, Beltrano saiu, Beltrano foi embora, Ciclano se desviou, e a gente relativiza. Não, foi porque ele não estava mais afim, foi porque ele quis sair da igreja. Nem sempre, meu irmão, o diabo arma uma cilada e a gente se convence: eu saí porque eu quis. E o inferno rindo, ele está pensando que ele saiu porque ele quis, mas foi eu que tirei. Aí a mensagem é: os demônios te resistem e você insiste. Daniel orou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e a resposta não chega. No 21º dia, Daniel enguerra: Senhor, o que está acontecendo? Já era para eu ter recebido a resposta, já era para eu ter recebido, porque Daniel, ele era amado. E Daniel era um homem conhecido no céu. Diz a Bíblia que o rei deu testemunho de Daniel. Daniel não é qualquer um. Daniel é alguém que habita nele o espírito dos deuses excelentes. Daniel era alguém, como dizem aí fora, ele tinha senha. E diante daquele bloqueio todo, Daniel discerniu: tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa acontecendo. Aí alguém carnal, faz parte da vida, é assim mesmo. Obra é difícil, peleja é grande, obra é difícil, mas Deus está na frente de quem busca ter intimidade com Ele. E Daniel tinha intimidade com Deus, e Daniel buscou, e o Senhor disse para o anjo: vai lá, destrona esse principado e traz para Daniel a resposta que ele precisa. Diz a Bíblia que o anjo desceu, destronou aquele principado e deu a resposta para Daniel. Mas não fica aí não. Então me disse, versículo 12: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ou seja, sabe o que eu vejo as pessoas dizerem? Que havia um príncipe nos ares e que estava guerreando contra aquele anjo, impedindo aquele anjo de descer com a resposta. Se você atentar para esse versículo, Ludiane, você descobre que reis, Vera, está no plural. Então, se reis da Pérsia estava no plural, não era um principado só, meu irmão. Como Narabarácia, não era um principado só, não era um simples demônio que se levantou para impedir um anjo de levar a resposta. Era uma legião de demônios, meu irmão, que declarou: aqui em Gadareno, aleluia, sou eu que reino. Em Gadara, sou eu que reino. Aqui em Jardim Paraíso, sou eu que reino. Aqui no Rio de Janeiro, sou eu que reino. O texto diz que o Senhor enviou um guerreiro. Um guerreiro, diz, olha, um dos primeiros príncipes
chamado Miguel. Ou seja, Miguel, meu irmão, era um anjo do alto patamar. Ele não guerreava com demônios, ele guerreava com um cabeção. Abra sua Bíblia rapidinho no livro de Judas. E a gente já vai voltar para Daniel. Marca aí, você que tem dificuldade de abrir a Bíblia. Aleluia, agora eu vou correr. Agora eu já dei a introdução, então agora a gente vai correr para fazer as aplicações. Olha o que diz aqui, para você ver como é que Miguel, meu irmão, era um anjo de batalha. Aleluia, Judas fica antes de Apocalipse, é pequenininho. Tanto que Judas não tem capítulo, é versículo. Pastor, é Judas. Não, meu irmão, calma, não é o Judas traidor não. Porque o Judas traidor morreu. Se Judas aqui é um outro apóstolo, louvado seja o nome do Senhor. É um outro apóstolo, meu irmão. Amém? De repente, tem nenhum Pedro aqui não, né, meu irmão? Não, tem um Pedro, que é o filho da Renata. Louvado, tem algum serafim aqui? Não. Louvado seja Deus. De repente, meu irmão, um serafim perturbado, encapetado, entrou na tua vida. E na tua concepção, todo serafim é treva. Não, meu irmão, aquele serafim era trevudo. Mas tem serafim que é bênção. Amém? E esse Judas aqui não era o trevudo, era o abençoado. Olha o que diz o versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, o arcanjo Miguel era um anjo de alto patamar. Um arcanjo. O diabo é um anjo caído, mas de alto patamar. Você vê que Miguel, ele não vai guerrear com Satanás desrespeitosamente, como quem diz assim: você é um escroto, você é um Zé Mané, você é um coisa nenhuma, você é um brocochô. Não. Você vê um respeito de Miguel com o diabo. Porque o diabo era mais poderoso que ele? Não, meu irmão. Mas ele sabia que o diabo era de guerra. E nesse contexto, o que o diabo estava querendo? O diabo estava querendo tomar posse do corpo de Moisés. Porque o diabo queria se apropriar do corpo de Moisés, para que, através do corpo de Moisés, ele levasse o povo de Israel à idolatria. Porque Moisés foi uma liderança muito forte. E Deus ocultou o corpo de Moisés, porque Moisés morreu. Mas Deus não permitiu que Moisés fosse sepultado. Porque Moisés foi um líder tão poderoso, meu irmão, que o povo ia venerar Moisés. E Deus fez o corpo de Moisés ser ocultado. E antes que o corpo de Moisés fosse ocultado, o que o diabo queria, William? Pegar o corpo de Moisés, para se utilizar do corpo de Moisés, para que o povo idolatrasse e ele levasse o povo ao erro. Aí, aleluia, Deus falou para o arcanjo: vai lá, porque essa guerra, eu só confio em você para esse nível de batalha. Vai lá, neguinho. E vai o arcanjo. Quando ele se depara com Satanás, meu irmão, ele vai sabiamente, porque ele sabia, meu irmão, desculpe essa analogia que eu vou fazer, com todo respeito ao céu, aleluia, mas a minha ignorância, aleluia, me impede de ter uma elucidação mais sábia, com todo o respeito que eu tenho aos céus. Meu irmão, isso aqui era briga de cachorro grande. Isso aqui era briga de cachorro grande, meu irmão. Aí o arcanjo chegou diante do diabo e ele disse só uma coisa: o Senhor te repreenda. O arcanjo não disse: sai, Satanás, eu te repreendo, pá. Por que o arcanjo não se posicionou dessa maneira? Porque, meu irmão, o diabo poderia cair para dentro dele e poderia ser uma batalha. O arcanjo disse: eu estou indo até você em nome do Senhor, e o Todo-Poderoso mandou eu te dizer: ele te repreenda. Aí o que Satanás fez? Não, eu tenho que abaixar a cabeça. Deixa eu recolher a minha insignificância. Aí vamos voltar para Daniel. Aleluia. Aleluia. Aí eram vários demônios, né? Aí olha o que diz aqui o versículo 19.
para a gente fechar a introdução e ir para a aplicação. Versículo 19. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Anima-te. Sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido. E disse: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E ele disse: sabes porque eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Ou seja, Miguel veio, repreendeu os príncipes da Pérsia, o anjo desceu, entregou a mensagem para Daniel, e o anjo disse: olha, você é muito amado, agora eu estou indo, porque nós iremos guerrear contra os demais príncipes da Pérsia. Só tem um porém, Daniel: nós vamos destronar os príncipes da Pérsia. Aí o versículo final diz: mas vai surgir o príncipe da Grécia. Versículo 20, olha: agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, ou seja, contra o demônio maior, porque derrubando o demônio maior, ele vai derrubar os mais fracos. Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Deus estava dizendo para Daniel, através desse anjo: eu estou te colocando de pé, e eu estou te revestindo, porque tem essa batalha, Deus te deu vitória, mas vai ter outras batalhas, e você precisará estar de pé. Uma das coisas que o Senhor deixa claro para Daniel: hoje eu estou te fortalecendo, hoje eu estou te fortalecendo. E eu achei interessante que a temática dessa festa gira em torno do coxo. O coxo é um deficiente, é alguém que não tem firmeza nos pés. Quelebarácia. Ele não tem firmeza nos pés, seus tendões não têm firmeza, então ele anda se arrastando, porque ele não tem firmeza. Quando Pedro e João, aleluia, olhou para aquele coxo, eu estou confabulando, mas eu não estou fugindo do texto. Eu imagino que aquele homem que nasceu coxo, Satanás trouxe uma sentença sobre a vida dele, e Satanás amarrou a vida daquele homem. De repente, meu irmão, Satanás atacou aquele coxo, aleluia, no ventre da sua mãe. Eu lembro que quando eu era mais novo, minha mãe disse para mim assim, eu já contei isso aqui na igreja: Henrique, eu quase te perdi. Quando eu estava com quase 9 meses, eu sofri um acidente, e eu quase perdi você, Henrique. Eu lembro que minha mãe era frequentadora da Casa da Bênção, não era crente. E uma vez eu perguntei para ela, depois que eu ganhei maturidade: mãe, por que tu ia tanto na Casa da Bênção? Aí minha mãe falava: não, era uma dívida de gratidão que eu tinha com o Senhor. Ela não era firme na igreja, depois ela se firmou. Eu tinha uma gratidão, aleluia, com o Senhor. Por quê? Porque você, quando era pequeno, e meu irmão, eu já passei por umas situações, aleluia, parece coisa boba, mas meu irmão, criança morre com coisa boba. Minha mãe falou que eu tive um problema na minha garganta, seríssimo. Bendito seja Deus, eu era criança, e já estava tudo certo para eu operar. Já estava marcado o dia para eu operar. E uma missionária que tinha na Casa da Bênção descobriu o meu caso. Minha mãe pediu para que orassem pela minha vida. E aquelas mulheres de Deus fizeram campanha pela minha vida na Casa da Bênção. E eu fui milagrosamente curado. E eu não precisei passar por uma cirurgia. Aleluia! Eu lembro que meu pai sofreu um acidente e ele teve que fazer uma operação no joelho. E meu pai ficou um tempo andando com aquele treco debaixo do braço, muleta, sei lá qual é a perturbação. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe como é que criança é arteira, né? Viu meu pai andando de muleta, quis imitar ele, mas não tinha altura. A gente morava ali no quintal e tinha cineia. Aleluia!
Que a gente morou ali, eu lembro. Louvado seja aquela casa dos fundos, era a casa que a gente morava. Bendito seja Deus. E lá tinha os degraus. Eu não lembro muito bem da cena, não. Eu só sei que eu montei naquele treco, quis imitar meu pai, só que meu pai era mais alto que eu. Meu irmão, caí, quebrei o quengo. Esse cabeção meu irmão, bateu a cabeça, Jesus. Poderia ser fatal, meu irmão. Ou seja, já havia uma batalha travada. E vamos confabular, meu irmão. Porque se Deus usou Pedro e João para ser instrumento de cura na vida daquele coxo, Deus tinha uma obra na vida daquele coxo. Suponhamos que Satanás atacou aquela criança no ventre. Pastor, isso é possível? É. Suponhamos que Satanás atacou aquela criança no ventre e houve uma deformidade naquela gravidez e aquela criança nasceu daquele jeito. Era uma sentença que o diabo estabeleceu. O diabo tem sentenças sobre a minha vida, sobre a sua vida. O diabo tem sentenças sobre a sua casa. Não adianta você ficar nessa. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Não, meu irmão, para de ser místico. Satanás vai cair por terra através do seu posicionamento. Pedro e João chegam para aquele cara e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Saia desse aprisionamento espiritual e se coloque de pé e flua no que Deus tem para a sua vida. Ministério Anatote, assim diz o Senhor: se coloque de pé e flua para o que Deus tem para a sua vida. O diabo quer nos deixar coxo, quer nos deixar atados, mas o Senhor hoje diz: levanta e anda, levanta e anda. Daniel precisava ser encorajado pelo Senhor, e o Senhor disse: seja forte, seja forte, seja forte, porque essa, Daniel, é uma de muitas guerras. Os demônios te resistem e você insiste em permanecer de pé. Sabe por quê? Você é um escolhido desde o ventre. Diga comigo: Satanás, eu vou te resistir, porque eu sou escolhido desde o ventre. Abra sua Bíblia em Isaías 44. Aleluia. Isaías 44, abre aí, filho e filha do Senhor. Olha o que diz Isaías 44, versículo 2. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerusalém, a quem escolhi. Sabe por quê? Os demônios te resistem, mas você está comprometido, Antônio, em insistir, em permanecer de pé, porque você hoje está sabendo, Antônio, que você se converteu, não porque você se simpatizou com a igreja, você se converteu porque desde o ventre da tua mãe, Deus já havia escolhido você. Desde o ventre da sua mãe, Deus havia escolhido você. Há uns meses atrás, a Aida voltou para os caminhos do Senhor e se firmou. Sabe por que você está se firmando, Aida? Porque você é escolhida desde o ventre da sua mãe. Silvio, você começou a caminhar, não apenas porque a Fabiane é firme na igreja. Sabe por que você está aqui? Não é porque tudo está dando certo, você está aqui porque Deus te fez entender que você é escolhido desde o ventre da sua mãe. Você é escolhido. Pastor, eu já fui para magia, eu fiz cabeça. Pastor, eu já matei gente na bruxaria. Pastor, eu já visitei cemitério. Sabe por quê? O diabo não conseguiu te impedir de você chegar a este lugar, porque você é escolhido desde o ventre da sua mãe. Satanás quis destruir
a nação de Israel através da idolatria. Satanás quis destruir a nação de Israel, fazendo Israel perder a bênção do Senhor. E o Senhor disse através do profeta Isaías: não temas, ó Israel, não temas, ó Israel, vocês são escolhidos desde o ventre. Pastor, será que isso faz a diferença na minha vida? Faz, Tarcísio. Porque quem olha para você, você é um homem comum. Quem olha para mim na rua, eu sou um homem comum. Mas quem olha para a gente com visão espiritual, vai perceber na gente a marca do sangue do Cordeiro. Vai perceber na nossa vida e na nossa frente o leão da tribo de Judá. E eu quero nessa noite fazer você entender que nós estamos diante de demônios, que eles não vão cair por terra e nos abandonar definitivamente. Ele cai e levanta, ele cai e levanta. Mas pastor, se ele cai e levanta, eu vou continuar parado? Não, meu irmão. Ele cai, a gente avança. Ele se levanta, a gente guerreia. Ele cai, a gente avança. Ele se levanta, a gente guerreia. Ele cai, a gente avança. Ele se levanta, a gente guerreia. E assim, meu irmão, a gente chega lá. Quem disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil? Essa festividade esse ano, a gente não optou por convidar tantas igrejas assim de fora. Eu mesmo não quis dar tanta ênfase em fazer intercâmbio com várias igrejas e convidar. Tem festividade que eu gosto desses ajuntamentos, essas farofas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu acabei não focando muito nisso. Sabe por quê, meu irmão? Nós estamos em uma fase de mudanças neste lugar. Mas não é mudança para pior, é mudança para melhor. Porque Deus está levantando pessoas que querem, aleluia, se juntar com os que já existem para avançar na conquista desse território. E quando a gente, Érica, se reúne para avançar na conquista de território, Satanás, ele se levanta contra a nossa unidade. Porque se a gente não se unir entre a gente, se a gente se degladiar, reino dividido não prospera, não subsiste. Por que reino dividido não subsiste? Porque reino dividido fica focado nos aborrecimentos. E enquanto a gente fica focado nos problemas, quelebarácia, vem o inimigo. Reino dividido não prospera. Enquanto a gente fica focado nos problemas, a gente se distrai. E quando a gente se distrai, vem o diabo e rouba um. Quelebarácia. Vem o diabo e rouba outro. Vem o diabo e rouba mais um. Eu não sei o que está acontecendo. A igreja está esvaziando. Beltrano nunca mais vi na igreja. Sabe por quê, meu irmão? Nós estamos focando, aleluia, em coisas bobas. E enquanto a gente se distrai, vem o diabo e nos captura. Isso aqui é aqui e é lá no Viegas. Eu como pastor, meu irmão, eu não estou nem aí para quem Deus está usando. Se Deus está levantando alguém que não está em pecado, e se Deus está levantando alguém que está disposto a fazer a obra, eu não estou nem aí se ele é branco, se ele é gordo, se ele é preto, se ele é magro. Sabe por quê, meu irmão?
Porque Deus usa quem Ele quer. Deus faz do jeito que Ele quer. E Deus levanta quem Ele quer. Sabe por quê, meu irmão? A obra é do Senhor. Os demônios te resistem. E você insiste em permanecer de pé. Porque você sabe que é um escolhido desde o ventre. Sabe por que você também insiste em permanecer de pé? Porque você está abrindo um caminho para a sua posteridade. É muito importante você estar de pé. Porque o seu posicionamento, Eudilene, está abrindo portas para a sua posteridade. Pastor, o que significa? Aleluia! Eu lembro que uma das coisas que minha mãe disse para mim é: Henrique, não deixe de orar pelos seus irmãos. Não deixe de orar pelos seus sobrinhos. Aleluia! Ela nem precisaria falar isso comigo, porque a minha família está debaixo da minha cobertura espiritual. Sabe por quê, Magno? É minha posteridade. Aleluia! Você é filho, filho espiritual, filho do coração, filho que Deus deu. Você é minha posteridade. Meu irmão, eu quero que você entenda que eu sei que os demônios me resistem, mas eu insisto em permanecer de pé, porque eu sei que eu estou abrindo um caminho para a minha posteridade. Eu estou abrindo um caminho para a minha posteridade. Sabe por quê, meu irmão? Se eu parar, tem gente que para também. Não é idolatria, é aprisionamento espiritual. Se o meu líder, que me encorajou, caiu, será que eu vou conseguir permanecer de pé? Eu estou dando um módulo num seminário, já vou avançar. Falta só mais um. Eu estou dando uma aula num seminário, que eu dou aula lá todo ano. E tem um pastor que é um aluno meu, e ele perguntou assim: pastor, o senhor vai para Bangu, o senhor passa pela estrada do Catonho? Eu, claro, é meu caminho, de volta. O senhor pode me deixar ali próximo do Guanabara? Sem problema nenhum, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E vocês sabem que eu adoro um papo, né? Quando eu estou afim, quando não estou afim, não gosto muito não. Louvado seja Deus. Conversa vai, conversa vem. Aí eu, tu é pastor, por que tu congrega aqui? E etc, e papapá, e papapá. E ele falou para mim assim: não, eu estou congregando nesse ministério já há alguns anos. Louvado seja Deus. Mas eu nunca fui pastor de estar à frente de uma congregação. Eu fiz parte de um ministério e esse ministério fechou. Aí eu, como assim? O ministério fechou? Aí eu perguntei para ele, quantos anos esse ministério tinha? Ele falou assim, tinha 10 anos. Eu já tinha uma história. Não era um ministério de 1 ano, 2 anos. Como assim o seu ministério fechou? O seu pastor presidente morreu? E aí? Não, pastor. Meu ministério era uma bênção. Mas infelizmente, aleluia, o diabo armou um laço. Meu pastor, os demônios resistiram ele. Ele não soube guerrear contra os demônios. Caiu no laço do diabo. Aí eu, que laço? E o pastor se envolveu lá num adultério. E isso não é o suficiente, pastor. Ele se envolveu no adultério. Decidiu largar tudo por causa da mulher e foi embora. Mas por que a igreja não continuou? A esposa do pastor pirou e não quis saber de nada. E pastor, a pancada foi tão grande na igreja que assim, num período curto de tempo, as pessoas se dispersaram. Porque aquela pancada foi tão grande sobre a igreja que as pessoas se dispersaram. Pastor, eu mesmo não me desviei, não sei nem porquê, Deus me sustentou, porque eu fiquei alguns meses na caverna. Pastor, aquela situação foi um levante do inferno. E todos nós, em algum grau, fomos minados por aquele veneno da serpente.
Poucas foram as pessoas que permaneceram de pé. A minha casa permaneceu de pé. Mas a família mesmo do pastor, todo mundo se desviou. Aleluia! Já se passaram mais de 7 anos. Até hoje, a família dele não voltou para o Senhor. Eu não sei mais notícia desse pastor. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 44. Versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus disse para Daniel: permaneça de pé. Deus disse para Israel: permaneça no propósito, porque vocês são escolhidos desde o ventre. Esse processo vai passar. Eu derramarei água sobre a terra seca. Eu derramarei do meu espírito sobre, aleluia, a tua posteridade, sobre os teus descendentes, porque a minha bênção está sobre este lugar. Os demônios te resistem, mas você insiste em permanecer de pé, porque você está abrindo um caminho para a tua posteridade. Enquanto você está aqui, Deus está agindo na vida dos seus irmãos. Enquanto você está aqui, Deus está abençoando seus filhos. Parece uma coisa boba, mas não é. Cheguei ontem no culto, estava a filha da Paula e do Christian ali com uma plaquinha. Estava o filho do Rafael com uma plaquinha. Estava o filho do Antônio com uma plaquinha. Estava a filha da Marli com uma plaquinha. Pastor, que coisa boba. Não, meu irmão. Isso é influência sobre a nossa posteridade. Isso é influência sobre a nossa posteridade. Isso é influência sobre a nossa posteridade. Pode parecer, meu irmão, que Deus não está trabalhando, mas Deus está trabalhando sim. Capetas estão caindo por terra, ações malignas estão sendo desfeitas, e Deus está nos convidando a avançar. Jejue, ore, renuncie, se santifique e avance. Sabe por quê, meu irmão? Quem fica parado não chega a lugar algum, mas quem avança chega em algum lugar. Último tópico. Sabe por quê? Ou melhor, os demônios te resistem e você insiste em permanecer de pé. Sabe por quê? Você está firmado sobre uma rocha. Você está firmado sobre uma rocha. Versículo 8 do capítulo 44. Versículo 8. Deus diz para Israel assim: não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir, e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus fora de mim? Porventura, há outro Deus fora de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Não há outra rocha que eu conheça. Então hoje você vai sair daqui com 3 certezas. Eu sou escolhido desde o ventre da minha mãe. Deus me levantou para abrir um caminho para a minha posteridade e para os meus descendentes. E outra coisa, eu estou de pé porque eu estou firmado sobre uma rocha. Eu estou firmado sobre uma rocha. Eu estou firmado sobre uma rocha. Sabe quem é essa rocha? O Senhor. Se coloque de pé.
Se coloque de pé. Na autoridade que é no nome de Jesus. Saia desse lugar de relativizar todas as coisas. Hoje Deus está te fazendo entender que esse problema, por mais que tenha muito da sua carne, aí tem capeta. Porque Daniel queria avançar, mas os demônios que operavam nos ares não queriam que ele avançasse. Resistiram Daniel até aonde eles puderam. Pastor, eu pensei que depois que eu aceitasse Jesus, tudo seria mais fácil. Tudo seria mais fácil. E eu conquistaria as coisas muito facilmente. Pastor, eu pensei que se eu tenho alegria em fazer a obra, e se eu estou dedicando o meu melhor pela obra, eu pensei que tudo seria mais fácil. A sua luta, meu irmão, não é contra pessoas. Não são as pessoas que te sabotam. Não são as pessoas que impedem o seu crescimento. Quem impede o seu crescimento é o diabo. Principalmente quando você decide dar crédito ao que ele diz e ao que ele está fazendo. Daniel orou durante um período e ele poderia ter desistido, já que ele não recebeu a resposta prontamente. Eu coloquei uma frase na pastoral, que é o folhetim que você carrega em mãos. Não desista, resista. Não desista, resista. Na Arábia tem uma pressão para atar pés e mãos. Já viu aquela pessoa claustrofóbica? Se eu não estiver equivocado, é esse o nome. E ela tem medo de elevador. Ela tem medo de ficar em lugares fechados. Porque a sensação que ela tem é como se ela está presa. É como se ela está presa. Norabachorabaraio. Sai agora desse quarto fechado. Sai agora desse ambiente e desse cenário que o diabo criou para fazer você acreditar que tu vai morrer presa. Israel estava debaixo de um cativeiro e Satanás havia estabelecido uma sentença: Israel morrerá nesse cativeiro. Mas Deus levantou um libertador chamado Ciro, e Deus abriu a porta daquele cárcere. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu não estou chovendo no molhado. Eu estou fazendo você se dar conta de um nível de batalha muito maior que você até hoje não conseguiu imaginar. Comece aí no seu coração, orar em pensamento e dizer: Deus, tira essa escama dos meus olhos.
e me faz enxergar através do discernimento do teu Espírito aonde eu me encontro nesse nível espiritual de batalha. Eu não vou ficar dando glória para o diabo, porque ele está debaixo de meus pés pela fé. Mas eu não vou marcar bobeira, porque o diabo não tem medo de grito. O diabo não tem medo do teu dinheiro. O diabo não tem medo do teu glória. O diabo tem medo do seu posicionamento. O diabo tem medo do seu posicionamento. O diabo tem medo da tua santidade. O diabo tem medo da tua entrega. O Senhor disse para Daniel: seja forte. Seja forte, igreja. Seja forte. Seja forte. Judas chegou e disse para os guardas: aquele que eu beijar, esse é o que vocês irão prender. E Judas foi lá, beijou Jesus. E vieram os guardas e prenderam Jesus. E quando os guardas prendem Jesus, surge um alvoroço. E um dos discípulos tira a espada da bainha. Rafael. Um dos discípulos tira a espada da bainha e vai guerrear para defender Jesus. E naquele tumulto ele corta a orelha de um soldado. E o Senhor diz: olha, se vocês, meus discípulos, usarem da espada, pela espada vocês vão morrer. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Meus filhos, isso aqui é uma batalha espiritual. E batalha espiritual a gente não vence no grito, na marra, na violência. Batalha espiritual a gente vence posicionado. Só que os discípulos não tiveram maturidade. E os discípulos fugiram. E quando os discípulos fogem, ou melhor, antes dos discípulos fugirem, o Senhor disse: se vocês usarem da espada, pela espada vocês morrerão. Aí ele diz para os discípulos: vocês acham que eu não tenho poder para dar ordem a um exército incontável de anjos para acabar com essa bagunça? Eu tenho poder para isso. Mas isso aqui faz parte do propósito. E os discípulos não entendem, eles fogem. E quando os discípulos fogem, Jesus recebe soco. Jesus recebe tapa na cara. Jesus recebe chute. E alguém pergunta para Jesus: você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. E ele disse: tudo isso é mister,
para que se cumpra a palavra de Deus. Essa batalha é para que se cumpra a palavra de Deus. Porque o Senhor deu uma missão para a igreja: desfazer as obras do diabo e conquistar territórios. Como que a igreja vai desfazer a obra do diabo se não tem diabo? Como é que a igreja vai conquistar território se não tem território para ser conquistado? Para a igreja desfazer a obra do diabo, tem que ter demônio que te resiste. Tem que ter diabo que te resiste. Tem que ter diabo que luta para te tirar da direção. Mas aí você resiste e ele cai por terra. E quando ele cai por terra, Deus é glorificado. Sabe por quê? Porque ele disse para os discípulos: olha, vai, porque eu estou dando poder para vocês. E vocês vão chegar nas cidades, vocês vão chegar nas casas, e vocês farão obras grandiosas. E vocês vão ter muito trabalho pela frente. Sabe por que vocês terão muito trabalho pela frente? Porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. A seara é o mundo, a seara é o campo. E sabe por quê, meu irmão? Poucos são os ceifeiros, Magno. Porque não são muitos que serão fortes até o fim. Diga para essa pessoa que está do teu lado: eu não sei você, mas eu vou ser forte até o fim. Diga para outra pessoa: eu não sei você, mas eu vou ser forte até o fim. Eu não sei você, Marquinhos, mas eu vou ser forte até o fim. Eu não sei você, Vera, mas eu vou ser forte até o fim. Eu não sei você, Magno, mas eu vou ser forte até o fim. Eu não sei você, Alexandre, mas eu vou ser forte até o fim. Eu não sei você, Daniel, mas eu vou ser forte até o fim. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos entrar em propósito de jejum, Ministério Anatóide. Esse ano a gente ainda não fez nenhum propósito específico. A gente vai entrar em propósito aqui, Ebenezer. Eu quero que as pessoas de Ebenezer entrem para dentro da congregação. Orei por vocês ontem, quero orar por vocês hoje. Fica aqui à minha esquerda. Organize isso aí para não mexer. Diga assim comigo: o inimigo vai nos resistir, mas nós insistiremos para permanecer de pé. Igreja, vamos orar. Levante as suas mãos. O Senhor está nos adestrando para a guerra. Como Narabashure levarás. Como Nabarai elevarás. Que me no prevaia chorebaraio. Joga por terra, Senhor, esse preto velho e essa Maria Mulambo. Agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós não sabemos o nível de guerra que tem nesses ares. Nós não sabemos o nível de guerra que tem nos ares da cidade do Rio de Janeiro.
Porque nós em Viegas temos passado por batalhas. Nós em Santíssimo temos passado por batalhas. E como diz a tua palavra, Senhor, 1000 cairá a nosso lado, 10.000 cairá à nossa direita, e nós não seremos atingidos. E eu sei que essa palavra se aplica na vida daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E nós entendemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Rei é aquele que sabe que é um escolhido desde o ventre da sua mãe. Senhor, não tem ninguém aqui que é obra do acaso. Não tem ninguém aqui que é obra do acaso. Todos nós fomos escolhidos pelo Senhor desde o ventre da nossa mãe. Todos nós, Senhor, temos família. Temos família. E hoje Tu está nos fazendo entender que Tu nos trouxe para o Teu caminho. Tu nos levantou no ministério. Tu nos fez canal de bênção para ser pai de órfãos. Narabi colebaraio. Porque o Senhor quer nos usar para abrir um caminho na vida deles. O Senhor quer nos usar para abrir um caminho na vida deles. É a nossa posteridade. São os nossos descendentes. Na autoridade que é no nome de Jesus. Pai, nos dê um sinal. Como eu estava orando em casa, Senhor, eu quero um sinal. Não é um sinal de que Tu está conosco. É um sinal da revelação dessa palavra. Senhor, eu não sei o que está para acontecer daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, mas a Tua palavra diz que o Senhor derrama água na terra seca. O Senhor alimenta sedentos. E eu quero um sinal. Como Elias disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Se eu sou homem de Deus, Tu vai dar um sinal neste lugar. Narabachorebaraio. Tu vai dar um sinal neste lugar. Tu vai dar um sinal neste lugar. Tu vai dar um sinal neste lugar. Eu não sei se Tu vai salvar um macumbeiro. Eu não sei se Tu vai fazer algo de espanto aqui dentro. Eu não sei se Tu vai realizar algo sobrenatural na vida de algum dos filhos aqui da Ebenezer. Mas Deus, eu quero um sinal. Elias teve um sinal daquela nuvem do tamanho da mão de um homem. João Batista teve um sinal do Salvador sendo batizado por ele. Eliseu teve um sinal, recebeu o manto e jogou o manto no Jordão, e o rio se abriu. Eu quero um sinal. Eu invoco o sinal. Sinal de Deus, vem sobre este ministério. Sinal de Deus, vem sobre esse ministério. Agita as águas. Agita as águas. Agita as águas. Agita as águas. Mova a vida de todos eles. Mova a vida de todos eles. E se alguns estavam presos hoje, toda prisão, como na vida daquele coxo, era desde o ventre. Era uma prisão. Prisões desde o ventre caiam por terra. Prisões desde o ventre caiam por terra.
prisões desde o ventre caiam por terra, caiam por terra, caiam por terra, caiam por terra. Abre tua boca para receber, abre a tua boca para receber. De glória, 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 de glória. Receba, porque o varão desceu. O varão é o Senhor. O varão desceu, Paula. E quando o varão desce, algo acontece. O varão desceu, Késia. O varão desceu, Érica. O varão desceu. O varão desceu. O varão desceu, Elisandra. O varão desceu, Luanda. O varão desceu, Fabiana. O varão desceu. Senhor, nós estamos sobre uma rocha. E nós sabemos muito bem quem é essa rocha. Quem não conhecia Ebenezer vai passar a conhecer. Porque tu está criando um destaque sobre esta obra. Sopra. Sopra. O som desses cultos. Sopra o som desses cultos. Sopra esses panfletos. Sopra esses panfletos. Como a rainha de Sabá. Vai chegar o ônibus. Vai chegar o ônibus. Eu quero saber que igreja é essa na Rua Vulcano. Eu quero saber que igreja é essa na Vila Olimpo. Eu quero saber que igreja é essa em Jardim Paraíso. Eu quero saber. Senhor, Daniel, ele venceu pela sua persistência. Senhor, tu passou pelo madeiro e tu venceu pela tua persistência. Porque quando o inferno pensou que tinha vencido Salvador, e aqui a gente para. Quando o inferno pensou que tinha vencido o Salvador, na madrugada, faz algo essa madrugada, varão. Faz algo essa madrugada. De sábado para domingo, muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer, porque na madrugada de sábado para domingo, a festa do inferno acabou. A festa do inferno acabou. Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Mas a igreja acontecerá. Mas a igreja, vamos lá, igreja, acontecerá. Yeshua, Yeshua. Cante. Vamos encerrar. O Messias, ele vem. Permaneça aqui na frente. Yeshua, o Messias. Segura aí. Eu quero dizer para cada um de vocês:
Olha para cá, todos vocês. Amém? Todos vocês estão com blusas. Tem gente que não pôde estar aqui hoje. Só a Marli que está sem blusa. Aleluia. Jesus. Aleluia. Mas é bom que você está sem blusa. Então você e o Josué estão se destacando. Louvado seja Deus. Tem uma honra aí, não é vergonha não. Tem uma honra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para todos vocês, nós somos uma família. Nenhum de vocês é melhor do que o outro. Nenhum de vocês é mais amado que o outro. Todos vocês são importantes numa mesma medida. Pastor, na igreja sempre tem aquele que trabalha mais. Que bom que você tem essa graça para trabalhar mais. E que você permaneça trabalhando mais. Sabe por quê? Quando a gente trabalha muito, tem gente que quer ofuscar o nosso brilho. Porque acha que a gente é metido, que a gente é exibido. Mas quando a gente gosta muito de trabalhar, a gente inspira quem está chegando e gosta de trabalhar muito. Poxa, ele trabalha muito, eu quero ser como ele. Ela trabalha muito. Poxa, pastor, então quer dizer que só porque eu não trabalho muito, eu não vou ser exemplo de inspiração? Você vai ser exemplo de inspiração em outras áreas. Porque de repente você não trabalhe muito, não é nem porque você não tenha pique. De repente você não tenha tanto tempo disponível assim. E existem pessoas que dispõem de mais tempo. E por elas dispor de mais tempo, elas acabarão trabalhando mais. O ruim é quando tem gente que dispõe de mais tempo e ele prefere fazer qualquer coisa menos trabalhar para Jesus. Até perturbar a vida do pastor, ele perturba. Aleluia! E não quer trabalhar para Jesus. Mas que bom que vocês estão trabalhando. Amanhã a gente está encerrando um ciclo e a gente inicia uma outra fase. A Lúcia esteve um tempo trabalhando um pouco mais com vocês aqui. Aleluia. A Lúcia não vai estar mais tão ativamente trabalhando com vocês aqui. Mas a gente vai estar levantando outras pessoas. Que é isso, pastor? A gente está sendo abandonado? Não, meu irmão. Tem eu aqui. Tem Rafael aqui. Tem Ludiane aqui. Tem os obreiros que vão vir pregar aqui. E nós somos uma família. Lúcia que vai estar pregando aqui de vez em quando. Pastor, por que o Senhor ainda não oficializou alguém para ser um dirigente aqui? Porque quem manda nessa obra é o Senhor e não eu. E é o Senhor que define quem Ele quer. Louvado seja Deus. Não é uma questão de todas as pessoas que estão trabalhando aqui não serem pessoas de qualidade. Pelo contrário. Vocês estão sendo abençoados pela vida desse filhote aqui. Ele me representa bem aqui. Porque se ele não me representa bem, pode denunciar ele. Aleluia. A Ludiane agora está mais disponível para estar aqui. Fala. Amém. Glória ao nome do Senhor. Eu quero dizer para vocês, eu quero abençoar vocês. Quando eu estava orando, o Senhor me mostrou uma criança chegando, era um bebê. E esse anjo colocava no meu colo, nos meus braços. Bebê fala de vidas, mas bebê fala de ministério. Porque uma criança, ela só permanece criança quando essa criança morre. Porque quando uma criança morre, para toda a vida ela vai ser criança. Amém? Seus ossos vão ser sempre de criança. Mas quando essa criança, ela vinga, o que essa criança acontece com essa criança? Ela cresce e vira um adulto frutífero. Essa criança pode representar várias coisas, mas eu acredito que uma das coisas que esse bebê representa
É esse crescimento que Deus tem para a família Anatote aqui na Ebenezer. A gente queria que a Lúcia viesse aqui à frente. A gente vai abençoar a vida da Lúcia. A gente vai abençoar a vida do Rafael, que estão aqui trabalhando, a vida da Ludiane, para que eles continuem trabalhando. Louvado seja Deus. Você sabe que eu amo muito vocês, né? Louvado seja Deus. Eu estou chorando já. Vamos orar por eles? Levante as mãos para cá, igreja. Senhor, até aqui o Rafael frutificou. E eu acredito que ele continuará frutificando, Senhor, aqui nessa casa. Porque eu não tenho pretensão de tirar ele daqui nesse momento. Pelo menos não é isso que pulsa no meu espírito. E eu quero abençoá-lo, para que ele receba a força, o suporte e o galardão por aquilo que ele está entregando como filho para a vida destes outros filhos. Senhor, eu quero abençoar a Ludiane, sua esposa, na mesma medida dessa entrega, da mesma medida dessa honra, que ela seja honrada, Senhor. Que esse povo ame esse casal, porque esse casal está aqui nos representando, Senhor. E que muitas outras vidas sejam alcançadas. Senhor, até aqui a Lúcia semeou, abençoou. E agora ela vai estar mais lá no Viegas frutificando. Senhor, eu sei que ela enfrentou muitas barreiras, Senhor, para estar aqui. Não por esse lugar não ser amado, mas por causa até mesmo de algumas situações de fórum pessoal. Mas ela sobreviveu. Eu quero te pedir que ela seja abençoada, que ela receba o galardão, que é medida da sua entrega, porque o obreiro é merecedor do seu salário. E quem sou eu para medir o nível da entrega da tua filha? É o Senhor que sonda e conhece o coração dela, e sabe de verdade o que ela entregou, o quanto que ela entregou, e o quanto ela abençoou estas vidas, Senhor. E agora é a hora dela receber aquilo que o céu tem para a vida dela, em nome de Jesus. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas?